Fala, dentista! A conversa hoje é sobre oclusão. Nós vamos falar sobre os 9 sinais de desequilíbrio oclusal. Aposto que muitas vezes você vê esse sinal iniciando e nem se toca que pode ter a ver com oclusão. E para que isso mude o seu dia a dia e mude a saúde do seu paciente, nós vamos juntos desvendar esses sinais e vamos tornar essa oclusão fácil conforme a gente vai assistindo esses vídeos. Vamos lá? Sempre que nós estamos pensando em oclusão, nós vamos pensar na lei do mais forte, que quer dizer o quê? Quer dizer que o mais forte vai vencer. Em oclusão, o mais forte vai vencer. Então, a estrutura mais fragilizada vai sentir. Vejam esse exemplo, certo? O periodonto desse paciente certamente é fortíssimo. É fortíssimo. Percebam a quantidade de gengiva de tecido queratinizado que ele tem e percebam o tamanho dos desgastes nesses dentes. Certamente esses dentes não têm mobilidade. Quem está cedendo? A estrutura dentária. Então, isso é importante que a gente comece a entender, esse é um dos primeiros entendimentos que a gente tem que ter da oclusão. Por quê? Para cada paciente, aquele mesmo estímulo, mau estímulo, vai ter uma resultante, vai ter um sinal, vai ter uma consequência. Então, quer dizer que para um, vai ter o desgaste dentário, enquanto para o outro vai ter mobilidade, vai ter migração dentária e quem vai ceder não é a estrutura dentária, quem vai ceder é o periodonto. Então, vamos alinhando aí porque a gente vai entrando nessa magia que é a oclusão e a oclusão pode sim ser simples, a oclusão pode sim ser fácil, certo? Então, vamos lá. Então, entendido que a oclusão, quem vence é o mais forte, vamos ver quais são esses sinais. Primeiro sinal é aquele que você conhece com certeza, que eu acho que 99 entre 100 dentistas conhecem, são os desgastes dentários, certo? Então, desgastes dentários é sinal de desequilíbrio oclusal. Esses sinais podem ser simétricos ou assimétricos, eles podem ocorrer na incisal, mas eles também podem ocorrer na palatina. Pense nesse paciente, a mordida profunda e a força dessa mordida para causar um desgaste como esse. Então, vamos ficar atento aos desgastes da estrutura dentária, porque eles não vêm sozinhos. Começa assim e só vai se agravando. Então, atenção aos primeiros sinais é o que vai fazer de você um dentista diferente, aquele dentista que você sempre sonhou. Então, desgastes dentários, eles ocorrem em diferentes situações, em diferentes posições dos dentes. Segundo sinal de desequilíbrio oclusal, as lesões de abfração. Então, lesão de abfração é aquela lesão em forma de cunha na região cervical dos dentes. É muito comum o paciente achar que escova muito forte, às vezes o próprio dentista fala isso para ele, mas esta lesão de abfração, essas lesões, elas têm a ver uma causa oclusal. Sim, sim, uma causa oclusal que faz com que o dente tente vergar, existe uma força excessiva sobre esse dente e ele tenta vergar e ficar mais flexível e vai expulsando cristais de esmalte. E aqui já vou dar uma dica. Quando você for restaurar uma lesão de classe 5, veja se isso já aconteceu com você. Você restaura, dali a pouco essa restauração cai. O que o paciente acha? Que você usou um material de má qualidade ou que você não fez direito. Então, sempre que eu, Milene, vou restaurar uma lesão de abfração, eu vou fazer primeiro o equilíbrio, vou devolver primeiro o equilíbrio oclusal e vou explicar para o meu paciente que o dente dele expulsou cristais de esmalte. Se ele expulsou cristais de esmalte, se essa força continuar ativa, ele vai com certeza expulsar minha restauração. Não faz sentido? Então, se você tem lesões de classe 5 que ficam caindo, ficam soltando, e você cuidou da lesão, você cuidou de todos os princípios necessários, pode saber que tem um trauma oclusal acontecendo aí que está expulsando essa restauração. Então,
Fica a dica, certo? Então, sempre que restaurar uma lesão de abrefação, você vai primeiro adequar a oclusão e depois você vai falar com o seu paciente explicando, você vai explicar que se soltar, ele volte, porque ainda tem alguma força agindo sobre esse dente e nós precisamos equilibrar para então refazer essa restauração e que ela sim foi feita com o melhor material e com a melhor técnica. Certo? Então, aí você dá segurança para o paciente, não vira desculpa. Então, primeiro, desgastes dentários. Segundo, lesões de abifração. Essas lesões de abifração, ela pode acontecer em dentes posteriores, ela pode acontecer em dentes anteriores, ela pode acontecer em palatinas, ela pode acontecer em linguais. Certo? Então, essas lesões de abifração estão, sim, muito frequentes, tá? Existe uma tendência no aumento de número de lesões não cariosas. E as lesões de abifração são lesões não cariosas com uma causa oclusal. Então, sim, dentista, é importante que você saiba diagnosticar para que você saiba tratar. Show? Vamos adiante. Terceiro, migração dentária. Migração dentária. Então, o que aconteceu nesse caso? Então, houve a perda de alguns elementos e houve a extrusão dentária. E a extrusão aconteceu por quê? Porque como é que o dente se mantém em posição? Se mantém pelo equilíbrio de forças. E são 5 forças que mantêm um dente em posição. 5 forças. Então, primeira força é o dente antagonista. Então, nesse caso, perdeu o antagonista. O que aconteceu? Extruiu. O dente antagonista, os 2 dentes, o mais amesial e o mais adistal, a língua e a bochecha. Por isso que pacientes que projetam a língua sobre os inferiores, por exemplo, fazem com que eles mudem de posição. Então, tudo precisa estar em equilíbrio. Por isso que nós precisamos de ponto de contato. Certo? Então, todo o equilíbrio dessas 5 forças são importantes. Perder um dente, esse equilíbrio já vai ser alterado, causando uma extrusão como essa. Então, pode ser extrusão, pode acontecer uma inclinação. Hoje tem um implante ali, mas esse dente inclinou para mesial. Quando ele inclina para mesial, nós temos seríssimas consequências para a oclusão. Hoje a gente não vai conseguir falar nesse vídeo tudo isso, mas já vão vir alguns vídeos em seguida. Vou fazer uma série de vídeos falando sobre oclusão, vão vir alguns vídeos em seguida em que a gente vai ver o impacto de uma inclinação como essa, em que a distal do último dente fica mais elevada, certo? Então existe essa inclinação. Pode ter uma associação, onde tem extrusão, tem inclinação, tem tudo. Neste caso, tem o que a gente chama de colapso posterior. Como nós não temos o suporte vertical posterior, entrou toda a estrutura em colapso, certo? Então, houve migração dentária para valer, abriu diastemas. Então, tudo isso associado à oclusão. Não adianta você chegar e reabilitar esse paciente nessa mesma altura. Você chegar e pôr uma PPR que você vai copiar o desenho do inferior, do superior, e ela vai ficar com aquele desnível inferior. Isso não vai voltar, não vai mudar, não vai devolver o equilíbrio para a saúde do seu paciente. Mobilidade dentária. Essa paciente, por exemplo, ela perdeu os dentes posteriores. Quem é que estava cumprindo a função de suporte vertical? Os dentes anteriores. Nós vamos conversar sobre isso também nos próximos vídeos. Então, quem é que estava cumprindo essa função? O suporte vertical deveria ser posterior e está no anterior. E esses dentes estão com mobilidade, estão migrando. Quando nós devolvemos o suporte vertical posterior para essa paciente, nós não perdemos nenhum desses elementos. Essa mobilidade cessou e a paciente está usando e em equilíbrio esses dentes há muito tempo. Então, a gente consegue sim reduzir a mobilidade. Então, muitos indicariam aqui provavelmente 1 ou 2 próteses protocolo. E essa paciente tem uma reabilitação total, onde tem todos os seus dentes unitários, passa fio dental, onde está
tudo equilibrado e aqueles dentes que tinham mobilidade e raízes curtas estão sim cumprindo toda a sua função. Por quê? Porque eu devolvi a função para os dentes anteriores que eram deles, certo? Então a mobilidade dentária é sim causada por um desequilíbrio oclusal, é o quarto sinal de desequilíbrio oclusal. 5. Recessão gengival. Então, vamos perceber como esse paciente tem, principalmente na região posterior, póstero-superior, vários dentes com recessão gengival. E aí eu vou dar uma dica aqui. Percebam como, quando ele sorri entreaberto, a gente vê muito mais espaço na região anterior. Ele tem um sorriso invertido. Se ele tem um sorriso invertido, os dentes anteriores não estão cumprindo a sua função. Não estão com as guias adequadas. Quem está sofrendo? Dentes posteriores. E aí o que que você tem? Recessão gengival. Recessão gengival. E essa recessão progride. Às vezes você propõe para o paciente um tratamento e o paciente não topa, não é? Ele não quer, ele não vê aquela importância para o tratamento. O que que nós precisamos devolver para esse paciente? Precisamos devolver o sorriso positivo, tirar esse sorriso invertido, aumentar o comprimento de incisivos, devolver caninos para que a gente tenha essas guias funcionando. E aí, quando ele não topa fazer, eu tenho essa situação. Ele veio em 2016 e nós tínhamos esse quadro à esquerda. Em 2020, a gente vê a evolução dessa lesão, já criando uma cavidade mais profunda e evoluindo. Por quê? Porque não foi cessado. Tá? Então, por quê? Porque os dentes anteriores não estão cumprindo a sua função de proteger os dentes posteriores. É o princípio da proteção mútua, onde dentes anteriores protegem dentes posteriores e dentes posteriores protegem dentes anteriores. São poucos os princípios da oclusão e eles são simples de entender e vai ficando claro. Mas hoje o objetivo é que você veja esses sinais, se atente que o problema é oclusal e você se preocupe, se interesse em aprender sim uma oclusão simples e descomplicada que vai te ajudar no seu dia a dia. E aí, recessão gengival, nós temos essas situações também de recessão gengival. Então, recessão gengival é muito, muito, muito comum. E aí nós temos que verificar as causas, na grande, imensa maioria das vezes está associada com o desequilíbrio oclusal. E aí nós temos que fazer uma associação, muitas vezes, de um tratamento periodontal, que pode ser, às vezes, um enxerto de gengival livre, e associado ao ajuste oclusal ou um tratamento reabilitador que vai reorganizar essa oclusão. O que nós não podemos deixar é que ela se perpetue. Fraturas verticais. Então, sim, a oclusão, sabe aqueles dentes que fraturam que você não sabe por quê? Provavelmente um trauma oclusal. Provavelmente um trauma oclusal. E onde que ocorre? Principalmente em cúspides palatinas de pré-molares, que é principalmente aqueles que têm cúspides muito altas, e em dentes com restaurações MOD em amálgama. Então, se você tem um paciente que tem uma restauração em premolar MOD de amálgama, ela já tem uma indicação estrita de ser trocada por uma restauração em resina, certo? Então, isso já é uma indicação, você já está prevenindo fraturas. E 7, ausência de um ou mais elementos. Então, quando você tem ausência de um elemento, sim, você tem que convencer o seu paciente, explicar para ele, mostrar todas as alterações, porque vai ter migração dentária, vai ter extrusão, vai ter inclinação e vai começar aí o samba do crioulo doido, onde os dentes começam a sofrer e os sinais de desequilíbrio oclusal começam a acontecer e vão trazer consequências para o seu paciente. Você quer ser aquele dentista que sempre sonhou? Se liga nos sinais de desequilíbrio oclusal, que eles fazem toda a diferença. Falta de suporte posterior, aquela mesma paciente que não tinha suporte posterior, estava tudo às custas dos dentes anteriores, causando a mobilidade, causando a migração. Então, precisamos de suporte posterior
precisamos que esse suporte posterior esteja restabelecido. Os dentes anteriores, eles devem ter toque, mas é um toque mais suave. Quem vai calçar essa mordida, quem vai suportar essa mordida, são os dentes posteriores, certo? Então, quando você fechar, fecha a sua boca. Quem toca primeiro? São os dentes posteriores? Você tem suporte posterior ou você está forçando os dentes anteriores? Se tiver, vai ter consequências, certamente. E 9, fratura ou descolamento repetitivo de restauração. Então, quem nunca teve situações de restaurações que ficam caindo, que quebram, que fraturam com recorrência? Que é o paciente liga e você já fica preocupado, manda o WhatsApp, você não quer nem ver. Por quê? Porque sabe que aquilo vai romper de novo, que vai quebrar de novo. Então, provavelmente, exista uma interferência em lateralidade, ou ele está fazendo a protrusiva só nesse dente. E se você tem dúvidas sobre esses termos, continue seguindo a gente no nosso canal, porque nós temos e vamos ter muito mais vídeos mostrando para vocês como a oclusão pode ser simples e descomplicada e a importância dela para o seu dia a dia. Então, hoje nós vimos os 9 sinais de desequilíbrio oclusal e que você deve ficar atento a eles, porque eles fazem a diferença na sua vida e fazem a diferença no seu paciente. Beijo imenso no seu coração e até o próximo vídeo!